Graça e paz, irmãos. Amém? Então, que bom retornar aqui. Desde que recebi o convite, né, fiquei em oração. Embora não seja um músico, né, eu tive aulas de violão, acho que com quase todo adolescente, mas me apaixonei mais por instrumentos de sopro. Não toco o que eu queria tocar, né? Então, mas eu agradeço a Deus pelo pouco que eu sei. O canto é mais fácil por um lado, então eu acabei me dedicando um pouco mais ao canto, em corais no seminário e também nas igrejas, onde nós pastoreamos. Então, é um pouco do que eu tenho em relação à questão de música. Porém, como tudo mais na vida, a gente deve dedicar ao Senhor e procurar engrandecê-lo no que nós fazemos. A música é uma das áreas em que nós, nem pessoal, nem de forma comunitária na igreja, nós podemos menosprezar o seu valor e a sua dedicação a Deus. Muito obrigado. Bem, então, quando o tema passado em Efésios, capítulo número 1, os irmãos podem abrir aí, por favor. Tem os slides aqui também, se você quiser. Bom, eu posso depois passar para você, ou pode pedir já, que eu deixei aqui para os irmãos estarem trazendo para nós, tá bom? Aí a ajuda. Então, eu peguei como um subtema do tema geral, louvor e adoração, a exposição de Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. A gente não vai passar por todos os versículos, mas a gente vai frisar alguns deles, tá bom? Que eu destaquei como principais, vocês verão ao longo da mensagem, mas sempre interagindo esses versículos que eu destaquei em relação aos demais. Bom, é uma estrutura, é talvez o maior parágrafo, a maior unidade literária ou de pensamento em toda a Bíblia, é esse trecho que nós estamos vendo aqui. Bom, versões mais antigas, como a atualizada, a nova atualizada, a corrigida fiel, colocavam como um parágrafo só. Como isso é um pouco difícil para a nossa mente moderna, então algumas versões mais modernas, como a NVT e outras, têm dividido esse trecho, às vezes, em 4, em 3. Mas, originalmente, Paulo usando as formas de marcar parágrafo dos seus dias, então nós temos aí uma unidade só, é uma unidade. Então, toda vez que alguém for pregar pelo menos um desses versículos, tem que dar conta do restante. Porque tem cabeça, tem tronco e tem membros. Então, você não pode separar a cabeça e deixar aquele corpo acéfalo. Bom? Você não pode arrancar os membros e deixar aquele corpo sem nenhuma mobilidade. E o tronco serve, né, para juntar aí os membros e a cabeça. Tá bem? Eu vou estar utilizando da nova atualizada. Bom, então, Efésios, capítulo número 1. Só para marcar, minha esposa está ali comigo, me acompanhando sempre quando pode nas conferências. Bom, então agradeço a Deus também pela presença dela aqui. Vamos, por favor, deixar esse trecho aberto. Eu estarei lendo, bom, à medida que for expondo para os irmãos, os versículos que eu marquei, destaquei, e correlacionando com os demais, como eu havia mencionado para vocês. Antes de tudo, a ideia de que a música é algo que deve ser consagrado a Deus, é algo que a gente vê, tá bom? Desde os primeiros momentos das Escrituras, passando por toda a história eclesiástica, entrando na história da igreja cristã depois dos apóstolos, há uma associação muito grande entre a música e o culto a Deus. Eu sei que você pode dizer, mas pastor, foram os descendentes de Caim que desenvolveram os primeiros instrumentos musicais. Eles podem até ter criado, bom, mas depois eu também sei que Davi, ele também construiu instrumentos para os seus dias, bom? O formato que nós temos hoje de adoração na nossa igreja é algo que vai sendo construído ao longo do tempo. Nós podemos ver o seguinte, dentro de Israel, nós podemos ver já da libertação do povo, quando Moisés ele entoa o seu cântico, lá em Êxodo 15, Miriam, sua irmã, junto com outras mulheres, pegam tamboris e louvam ao Senhor. Então a gente já sabe que no meio ali do povo, liberto do Êxodo, já havia instrumentos musicais. Bom, nós vamos ter, a partir da saída do Êxodo, até um pouco, talvez uns 2, 3 anos depois, da revelação no Monte Sinai, uma organização. A organização de um culto centrado em um sacrifício. Esse sacrifício é levado para o templo quando Salomão o constrói, mas Davi é quem vai levar, digamos, a mentalidade mais de coros e de música instrumental para o templo. Nós temos ali. Quando Israel é levado para o cativeiro, o que acontece? O culto agora ele vai tomar novas proporções. O povo fica um pouco triste, porque está longe de Israel, da terra prometida, do monte que o Senhor havia escolhido, então o culto fica um pouco diferente.
o culto vai se adaptando àquele formato que a gente encontra nas sinagogas dos dias do Senhor Jesus. Esse padrão da sinagoga foi o padrão copiado pela igreja cristã, até onde a gente pode ver, no Novo Testamento a gente não ouve muito falar de instrumentos, mas isso significa que não houvesse, tá bom? E que estava proibido o uso de música instrumental. A gente vai falar mais de música, que podemos falar vocal, em cânticos espirituais, em salmos, em canções, né, que pudessem representar realmente aquilo que estava no coração das pessoas. Os primeiros cristãos, que a gente chama estudiosamente de pais da igreja, né, eles eram muito estudiosos, eles não utilizavam de instrumentos, mas havia o canto. O canto sempre foi o instrumento mais usado na história da igreja. É mais ou menos ali durante a Idade Média, já se aproximando dos reformadores no século XVI, e entre eles Martinho Lutero, que nós podemos ver os instrumentos sendo usados para adoração a Deus. E esse é o padrão que a gente acaba utilizando. Diretamente o padrão que vem dos dias da Reforma Protestante, indiretamente a gente copia o padrão do culto lá no Templo de Jerusalém. Esse é o padrão que nós utilizamos. Nem todos os reformadores entraram no consenso sobre se podiam ou não usar instrumentos. Zwinglio, se me falha a memória, não permitia. Calvino tinha algumas restrições. O nosso modelo mais de instrumentos no culto, ele vem diretamente mais por causa de Lutero, e de algum modo a gente entende que os instrumentos, à luz da palavra de Deus, também devem ser usados para a glória dele. Então, seja o canto que predominou em toda a história de Israel e entrou na igreja primitiva, na igreja histórica e hoje, no que nós podemos chamar da igreja atual, o canto é a forma que predominou, seja através dos instrumentos que foram incorporados ao longo do tempo, tá bem? Então, seja pelo canto, seja pelos instrumentos, essa adoração a Deus é algo que deve fazer parte da nossa vida, porque ela identifica até mesmo quem nós somos. Por isso que o subtema que eu coloquei aí, para os irmãos estarem acompanhando, é o propósito supremo, criados para o louvor da sua glória. Então, quando eu estiver utilizando a expressão louvor, eu quero que os irmãos tanto pensem no canto, que foi a forma mais usada durante toda a história, desde a criação até hoje, como também as incorporações de instrumentos, que eu volto a dizer, embora não haja orientações do Novo Testamento, tá bem? Assim como não há orientação para horário de culto, também não há orientação de quantas vezes realizamos as ceias do Senhor, também não há orientações sobre escola dominical, não há orientações sobre duração de culto, não tem seminário na Bíblia Sagrada. Então, embora essas instituições e práticas não estejam lá, todos somos de comum acordo que elas vêm para, antes de tudo, a glória de Deus. Elas são usadas como instrumentos na edificação do povo e elas também são utilizadas como instrumentos evangelísticos, ok? Então, o padrão que nós temos é esse, e eu fiz um resumo aí vamos pegando só a história da igreja há 2000 anos, e da criação até agora, né, vai contar aí quantos anos foram, tá bem? Então, quando eu falar de louvor, tanto estarei me referindo ao canto, como também estarei me referindo à questão da música instrumental. Criados, então, para a glória de Deus. Quando Paulo, ele nos apresenta, dentro desse trecho de Efésios, capítulo número 1, Paulo está orientando a uma igreja que vivia numa cultura muito musical. A igreja em Éfeso, como todo o mundo helênico, o mundo grego, como todo o mundo ocidental ali formado pelo Império Romano, era um povo ou povos de muita musicalidade, de muitas festas, tá bom? Havia-se instrumentos que eram utilizados para culto aos falsos deuses, sim havia, tá bom? Mas o que acontece? O apóstolo Paulo está olhando para aqueles irmãos e dando como que princípios gerais, que eu acredito que, primeiramente, é toda a vida que é o louvor a Deus. Depois a gente vai para formas específicas de adorar a Deus, através, por exemplo, da música em canto, da música instrumental. Então, toda a vida como louvor a Deus, depois formas específicas de cultuar o nome de Deus. Paulo, então, ele quer chamar a atenção daqueles irmãos que viviam numa cultura, de certo modo, musical, haviam festivais, e eles valorizavam muito performance e reconhecimento.
É nesse contexto que, de certo modo, nós podemos ver Paulo mencionando lá. Isso não foge muito para os nossos dias, tá bom? Performance e reconhecimento, principalmente entre os músicos seculares, mas, infelizmente, a gente encontra isso, às vezes, entre músicos que se dizem cristãos. Mais preocupação com a performance, como eles cantaram, e mais preocupados pelo reconhecimento que a igreja, ou irmãos, ou pessoas venham dar a eles. Bom, Paulo vai nos mostrar aqui que nós precisamos lembrar de certas verdades. Essas verdades estão resumidas nessas palavras aqui que vocês acompanham. A verdade de que somos escolhidos, fomos redimidos e fomos selados. Pegando essas três verdades e aplicando a vida daquelas pessoas que deveriam ter toda a sua existência como uma expressão de louvor a Deus, e aplicando hoje uma conferência sobre música, uma conferência sobre música tocada, música cantada, bom, nós devemos pegar esses 3 pontos aí e utilizarmos como uma forma de filtro. Será que nós estamos glorificando a Deus de maneira exata, de maneira precisa, de maneira teológica? Como nós devemos formar a próxima geração de cantores, de músicos na igreja? Quais, digamos assim, devem ser os meios que vão nortear, que vão guiá-los, para que eles tenham uma visão bíblica e utilizem dos dons que Deus tem dado a eles para a glória de Deus? Aí, essas 3 verdades nós iremos desenvolver aqui. Nós somos selados, ou melhor, escolhidos, nós somos redimidos e nós somos selados. Se nós esquecermos essas 3 verdades, bom, nós estaremos procurando o louvor para a nossa glória e não o louvor para a glória de Deus. Mas, se nós aplicarmos essas 3 verdades, tá bom, em nossas vidas, nós iremos realmente trazer o louvor para a glória de Deus e não o louvor para o homem. Então, essa é a primeira parte que nós vamos desenvolver, pegando o versículo de número 4. Eles estão tão ligados que eu vou precisar ler o versículo 3, como eu falei para vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é um dos trechos que eu vou explicar mais adiante, tá bom? Esse em amor pertence ao versículo 4 ou pertence ao versículo 5? Aí eu vou incluí-lo no versículo 4, tá bom? E relendo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu já explico por que eu coloquei o amor, tá bom? Ou em amor, no versículo 4, e não no versículo 5, como às vezes a gente encontra em nossas versões. Eu já explico para vocês. Então, vejamos o que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Essa é uma das passagens que parece nos lembrar uma certa musicalidade naquilo que Paulo está falando. Tá bom? Aquilo que Paulo está escrevendo. Embora nem sempre dê para a gente perceber, certas passagens da Bíblia são cânticos. A gente pensa isso mais em relação aos salmos. Bom, mas boa parte dos livros proféticos, talvez com exceção do profeta Jonas, boa parte daqueles livros proféticos, eles são dados de maneira em que eles não estavam apenas lendo e escrevendo. De algum modo, era como se eles estivessem compondo, porque havia até uma certa utilidade para isso. A maneira de falar, a maneira de escrever, era um auxílio para que as pessoas memorizassem as escrituras. É o que hoje, tá bom? A gente pode chamar de recurso mnemônico, tá bom? Então você pega, transforma uma fórmula matemática, uma fórmula da química em música e ninguém mais esquece disso. Então, Deus usou muito desse artifício ao longo das Sagradas Escrituras. Então, de certo modo, a gente pode ter aqui algo que lembra uma canção e algo que lembra também uma forma de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. Então, lembra disso. E outra questão que eu quero usar aqui é que esse texto, falei para vocês que é o maior parágrafo, é a maior unidade de pensamento de toda a Bíblia. É interessante que ela tem como que uma moldura. Ela começa usando a expressão, bom, bendito seja Deus e Pai, de certo modo ele está dizendo que Deus seja louvado por isso. E lá no finalzinho do versículo 14, o que é que a gente encontra? Amarrando, né, como uma moldura. Ele diz, em louvor da sua glória.
Então, essa grande unidade que Paulo escreve aqui, os versículos 13 a 14, começa dizendo, bendito seja Deus, e termina dizendo, para o louvor da glória de Deus. Então, você percebe que existe um estímulo aqui para que a adoração, de uma forma geral, em toda a vida, e especificamente com aplicações como hoje, para o canto e para a música instrumental, que tudo tenha Deus como centro daquilo que nós devemos fazer quando nós o louvarmos. Seja na nossa adoração particular, seja na nossa adoração comunitária. O foco está aí, que Deus seja o centro de tudo aquilo que eu e você devemos ter na nossa adoração, nas nossas músicas cantadas, nas nossas músicas tocadas com instrumentos musicais. Então, Paulo, para destacar esse ponto de que a vida toda é uma expressão de louvor, eu não consigo parar de pensar que toda vez que eu uso essa expressão de louvor, eu fui criado muito com Logos, e tem uma canção deles, né, chamada Expressão de Louvor. Uma das suas várias e maravilhosas canções. Então, Paulo, para chamar a atenção daqueles irmãos, para que eles não esqueçam que a vida tem um propósito para a glória de Deus, isso deve ser manifestado em louvor, em toda a existência, e também nas práticas de canto e de instrumentos musicais. O apóstolo Paulo diz, você foi criado para louvar. Você foi criado para adorar, a sua existência é ligada a isso. Se nós esquecermos desse ponto, nós perdemos a nossa identidade. Por quê? Porque fomos escolhidos antes de cantar, e essa deve ser a nossa identidade. A nossa identidade deve vir antes do nosso talento. Então, vocês devem cantar como um auditório, como um público, como uma comunidade que está sendo servida pelos irmãos que estão aqui com seus dons, adorando a Deus, mas conduzindo vocês. Então, lembrem disso. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração que os irmãos que estão aqui à frente e nós que estamos aí no auditório damos a Deus é uma adoração que deve partir da lembrança daquilo que nós somos. Não importa se nós tivéssemos aqui os anjos com as vozes mais perfeitas. Não importa se aqui nós tomássemos os instrumentos, e vocês sabem que muitas músicas instrumentais que nos ajudam, né, a sentir às vezes, calma, que às vezes nos elevam do nosso local, com a nossa memória, nos levam para outro lugar. A música é um instrumento poderoso, é um instrumento muito poderoso. Então, nós devemos utilizar desse instrumento poderoso que Deus tem nos dado da maneira de Deus, lembrando de quê? Lembrando que a identidade vem antes de talento. Não importa ser talentoso se você não tem sua identidade marcada por isso. Você foi escolhido antes de você cantar. E como é que a gente pode explicar melhor essas questões? Bom, então lembra disso. Antes de tocar, antes de compor ou ministrar, Deus já havia nos separado para sermos filhos e seus adoradores. Foi isso que Jesus Cristo falou em relação à mulher samaritana lá. A discussão era, qual é o tipo de adoração que Deus aceita? A discussão lá partiu do propósito assim. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, a mulher falando, que criaram um culto híbrido, na verdade, depois do cativeiro do Reino do Norte. Houve uma mistura entre o culto a Deus e o culto das nações que passaram a viver nas terras de Israel. Houve um culto misto. E ao longo dos séculos, isso foi formando o que a gente chama de samaritanos, que existem até hoje. Então a briga era, olha, a adoração é marcada pelo lugar. É aí que a gente deve marcar e dizer que um culto é verdadeiramente espiritual pelo lugar. A gente pega essa questão da discussão do lugar e pode aplicar. A verdadeira adoração a Deus, então, será aquela em que os instrumentos estão todos bem afinados. A verdadeira adoração será dada por aqueles que estão aqui cantando, mas talvez você não lembre, talvez você não saiba ou tenha passado despercebido, eles ensaiaram, no mínimo, bem cedo hoje, ou ele já vem há algumas semanas ensaiando os louvores, ouvindo lá as músicas, os fones lá dos seus celulares, ouvindo em casa, se reunindo para passar e repassar as músicas 1, 2, 3, 4 vezes. Isso é importante, mas isso não marca a verdadeira adoração que Deus exige de nós. Jesus corrige a visão da mulher que está errada, que a adoração ela não deve ser identificada apenas, ou que isso é muito importante, na verdade tem uma certa importância, pelo local que a gente está.
Não, antes de tudo isso, a verdadeira adoração, ela deve ser marcada pela identidade de quem está cantando, de quem está louvando a Deus. Ou vocês acham que o louvor de Paulo e Silas, lá na cadeia de Filipos, foi inferior ao louvor que nós prestamos hoje? Eu sei que tem toda uma questão aqui de esse local ter um espaço que deve trazer um certo conforto para nós, proteção contra a chuva, uma certa segurança, enquanto nós estamos todos reunidos aqui. Eu sei que todo mundo quer um templo, todo mundo quer um espaço onde a acústica seja boa, onde nós possamos estar ali glorificando o nome de Deus. Há um certo valor nisso, eu não menosprezo. Mas do jeito que Cristo mostrou àquela mulher, que o que deve marcar a verdadeira adoração a Deus é ante a identidade de quem está louvando a Deus, e não outras questões que são úteis, são boas se nós a tivermos, mas se nós não a tivermos, nós ficamos com o essencial. É a identidade que marca o verdadeiro adorador. Por isso Cristo falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É por isso que Paulo coloca que a identidade que os efésios possuíam ali, ela deveria conduzi-los a glorificar o nome de Deus. Eu volto a marcar. Essa sessão aqui, ou esse parágrafo, começa bendizendo a Deus ou louvando, e termina dizendo para o louvor da sua glória. Então, essa marca do apóstolo Paulo, naquilo que hoje a gente chama, os versículos 3 a 14, totalmente inicia-se, desenvolve-se e finaliza-se pensando no louvor a Deus. Pensar que a nossa identidade, ela antecede os nossos talentos, é também nós lembrarmos isso aqui, tá bom? Você não é músico para ser reconhecido, ou qualquer outro talento que você tenha, você não o tem para você ser reconhecido, mas você o tem porque você é adorador, e porque você é adorador, você foi alcançado por Deus para ter esse relacionamento com Ele. É isso que a gente pode ver, se vocês me acompanharem, por favor. Eu vou estar lendo apenas as primeiras referências, aí ficam as seguintes, tá bom? Os slides estão aí, eu sei que tem gente que eu estou vendo daqui que gosta de anotar. Então vamos pegar a primeira referência, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. O reconhecimento de tudo que fazemos. Lembra, toda a vida é adoração, toda a vida é louvor. Mas pensando em aplicações mais diretas a essa parte do nosso culto a Deus, a adoração por canto, a adoração por instrumentos musicais, e tudo mais que fizermos, lembra que o foco deve ser Deus. Então, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo número 1, versículo número 26, ou em diante. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus. Tá bom? Então ninguém vá, por favor, ler esse texto aqui dizendo, olha, já que Deus escolheu as coisas fracas, né, ou as coisas que são desprezíveis, a gente vai apresentar a Deus qualquer louvor? A gente vai chegar aqui sem ter ensaiado, não é? Sem ter cantado, e vamos errar tantas notas, vamos elevar a voz em tons que não deveriam ser elevados, vamos chegar aqui e nem vamos saber que música vamos cantar, vamos ter um culto espontâneo. Bom, a diretriz para o culto é que seja feito segundo ordem e decência. E a gente pode ver então que essa organização, ou esse preparo, que de certo modo nós temos, é uma maneira também de glorificar a Deus. Então você músico, ou você instrumentista, você cantor, e todos nós que estamos aqui, a adoração, ela veio antes dos talentos. A adoração veio antes de nós termos esse espaço aqui, porque a adoração está ligada à nossa identidade. Nós somos pessoas chamadas para louvar, pessoas chamadas para adorar. Pensando então de que nossa identidade, ela antecede aquilo que nós realizamos aqui, nós podemos dizer que a sua música, o seu louvor, as suas notas tocadas na bateria, no teclado e qualquer que seja o outro instrumento, ela não nasce da necessidade de você ser ouvido. Ela nasce da realidade de você ter sido salvo por Deus. É assim que a gente vai ter músicos
Sejam cantores, sejam instrumentistas, é assim que a gente vai conduzir a igreja em um verdadeiro culto que adora a Deus. Salmo de número 40, versículos de números 2 e 3, chama a atenção para esse ponto, de que nós não temos necessidade de apresentarmos aqui nossos talentos, mas se eles são uma expressão mais fiel e excelente do culto que nós devemos prestar a Deus, então vamos ser pessoas exímias, pessoas que são dedicadas naquilo que nós fazemos. Vamos tocar bateria, vamos tocar teclado, seja qual for o instrumento aqui, da maneira mais perfeita para a glória de Deus. Vamos alcançar as melhores notas, vamos ser bem precisos em tudo aquilo que nós cantamos, porque nós vamos dedicar para Deus a excelência daquilo que nós temos. Porque quando nós lembramos de quem nós somos e de onde nós fomos retirados, nós estaremos praticando a mesma coisa que o salmista fez aqui. Salmo de número 40, versículo 2 e 3. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Foi salvo, foi transformado, tem uma identidade de filho de Deus, tem uma identidade de adorador. Então agora o que é que ele vai fazer? Ele vai louvar a Deus, porque ele nasceu para isso. Fomos, então, escolhidos por Deus para a salvação, para a adoração, antes de nós, sabermos se íamos cantar, tocar, ou que música iríamos exercer na igreja. Então, a nossa identidade vem antes do nosso talento. Uma outra verdade que o apóstolo Paulo marca aqui na vida desses homens, que detalha quem eles são, além de serem escolhidos antes de cantar, Paulo também diz que eles foram redimidos. Então, como é que é o louvor que vamos prestar? Será igual ao do mundo? Não, o louvor do mundo, embora haja peças perfeitas, tá bom? Embora haja canções lindas, e aqui eu vou de um extremo ao outro. Uma das canções mais belas que a nossa cultura já produziu se chama Asa Branca. E uma das músicas mais perfeitamente tocadas para orquestra é a música, tá bom? Associada ao filme Odisseia 2001, baseado na obra de um ateu chamado Assim Falou Zaratustra, tá bom? É uma música, normalmente ela é utilizada para filmes de ficção científica. Ela é perfeita. Triste que a ideologia que a retrata é a adoração ao homem. Tá bom? Depois, se alguém não está lembrando aqui como é que é, ela normalmente é utilizada, certo? Em casos de instrumentos musicais. Então, eu posso depois deixar um link para você ver. Ela é linda, mas ela não reflete uma vida que foi cultuada ou que foi consagrada e redimida para Deus. Todo o louvor que nós expressamos aqui, ele tem que passar pela cruz. Ele tem que, primeiramente, encontrar-se com aquilo que está ali, para que seja bem direcionado. Para isso, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo de número 7, de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Efésios, capítulo 1, versículo número 7. Você percebe que aí, tá bom? A gente começa, pelo menos na nova atualizada, começa uma nova frase, ainda dentro do mesmo parágrafo. Diz que nele se refere à última palavra do versículo 6. Nesse amado em que nós temos, em que nos foi concedida a graça de Deus de forma livre, gratuita. Nesse amado, Paulo diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, da sua graça. Então, Paulo começa louvando a Deus, porque ele entende que foi escolhido. Mas é interessante que, biblicamente falando, a eleição, ela também se confirma pela convenção da pessoa. A gente não vai falar aqui sobre uma teologia, uma conferência escatológica, ou melhor, uma conferência soteriológica, tá bom? Mas é interessante que, conforme Paulo diz, aquele que ele predestinou, ele chamou, aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele glorificou. A obra é completa. O apóstolo Paulo, então, chama a atenção deles. Olha, lá na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, ele nos chamou para si. Aí agora Paulo mostra no
tempo presente, tanto para aqueles que leram originalmente essa carta, como cada geração da igreja, desde que essa carta foi escrita, deve lembrar. Fomos chamados na eternidade, mas esse chamado se realizou também naquilo que nós estamos vivendo hoje, na redenção que nós temos dos nossos pecados. Então toda a nossa vida deve ser pautada, toda a nossa vida deve estar à sombra da cruz de Cristo. Nada que nós fazemos deve fugir dessa sombra, ou desse senhorio, ou dessa direção. Então o apóstolo Paulo diz, fomos redimidos. Eis aí uma razão para nós cantarmos. Daí, explicando melhor esse texto, qual é a fonte da música cristã? Eu sei que a gente tem, né? Eu lembro dos cânticos da Romilda, minha filha mais velha foi criada ouvindo essas canções, ou talvez os irmãos mais velhos vão lembrar disso. Bom, eu peguei o finalzinho disso daí, era uma cantora lá de São Paulo que tinha muitas músicas de niná cristãs. Então, meus avós usaram, meus pais usaram, e eu acabei herdando um pouco disso junto com a minha esposa. Então, tem músicas, né, para ninar criança. Bom, então não é para cantar só galinha pintadinha, nem boi da carne preta não, viu? Tem música de ninar para criança, cristã também, você pode pesquisar. Ok? Tudo que a gente canta deve de algum modo refletir isso. Tudo que a gente entoa, cada nota que a gente dedilha, cada tecla que a gente aperta, deve ser sempre pautado por aquilo que está, bom, na cruz de Cristo. Daí lembra, tá bom? Eu quero pegar, por favor, como eu falei para vocês, para não lermos tantas referências, mas ficam as demais aí. Eu quero ficar com Romanos capítulo número 5, versículo de número 8, onde o apóstolo Paulo detalha isso, que quem nós somos hoje, isso inclui o que fazemos, isso inclui como nós agimos, isso inclui como nós adoramos. Então toda a nossa existência é baseado naquilo que é a cruz de Cristo para nós. É por isso que ele fala, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, antes de Cristo, vivíamos de qualquer jeito, mas a partir agora de Cristo e desse amor que foi demonstrado na cruz por nós, por isso a gente fala da cruz, né? Não a cruz como se fosse um amuleto, mas aquilo que o sacrifício significa, daquilo que a ressurreição significa. Tudo que nós fazemos deve então passar pelo caminho da cruz. Há expressões de arte que podem ser feitas com valores cristãos. Há músicas de certo cunho tradicional ou popular que podem ser feitas a partir da cruz de Cristo. Infelizmente, nós cristãos brasileiros, ou nós crentes ou evangélicos brasileiros, nós não dedicamos muito para esse ponto. Mas se você verificar, bom, entre grupos que a gente pode apontar e que deveríamos imitar os passos da fé que eles tiveram, nós temos o grupo chamado Puritanos. Eles surgem talvez ali pelo século XVI, e alguns apontam que talvez Charles Spurgeon no final do século XIX, e alguns esticam até Martin Lloyd Jones, que faleceu, se não falha a memória, no início da década de 80, 1980, 1982. Os puritanos então viriam do século XIX, teriam chegado até, aliás, 16, 17, teriam chegado até o 19, alguns acham que até quase o final do século XX. Mas, pastor, quem era esse grupo chamado puritanos? Eram pessoas que olhavam toda a existência da sua vida e eles aplicavam isso aos serviços que faziam na igreja. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, o trabalho do zelador, que carinhosamente varreu, passou pano dessas cadeiras, que tirou teias de aranha, que limpou esses ventiladores, de certo modo, esse serviço, se o zelador fez de maneira que agrada a Deus, ele, de certo modo, não é diferente do serviço que eu estou fazendo para vocês agora, utilizando o dom que Deus tem me dado, ou que os irmãos que me antecederam aqui fizeram, também utilizando dos dons que eles usaram. Não havia, de certo modo, para os puritanos, uma diferença. Bom, se era feito fielmente, se era feito da maneira que agrada a Deus, então tanto o zelador estava adorando a Deus quando ele limpou, como os irmãos que tocaram aqui também estavam adorando a Deus quando eles estavam entoando e nos conduzindo em canções. Em um certo grupo de teólogos, tá bom, do final do século XIX, entre eles um homem chamado Abraham Kuyper, bom, e um outro teólogo chamado Doyava, eles disseram, bom, se Cristo não for o Senhor de cada metro quadrado da sua vida, ele não é seu verdadeiro Senhor.
Então, Ele é o Senhor de tudo que eu faço. Temos programadores aqui? Então, irmãos, cada código, cada prompt que vocês fazem, bom, seja para qual empresa vocês estão trabalhando, vocês devem se dedicar para usar o máximo da inteligência, de modo que vocês sejam pessoas que glorificam a Deus com o que vocês fazem. Há alguém aqui que é feirante? Meu irmão, trate bem seus clientes, mantenha sua banquinha bem higienizada, cuide bem do produto que você vende, de maneira que você louve a Deus pelo que você está fazendo. Então, seja na mais alta tecnologia e seja na ação que não tem tanta tecnologia. Seja usando os dons que para nós são mais belos, seja usando os dons que para nós não são tão belos. Tudo deve ser feito a partir da perspectiva da cruz. Tudo é para Ele e tudo é movido por meio dEle. Então, é diferente, bom, de qualquer outra música que nós entoamos, a música cristã, e cada ação que o cristão efetua é diferente de qualquer outra ação do descrente, porque ela vai brotar de gratidão, de um coração que foi alcançado, de um coração que foi salvo. Então, embora a conferência seja sobre música, seja talvez algo que alguns estavam pensando, mas eu canto baixinho porque eu tenho vergonha da minha voz. Pastor, eu não sei tocar nem apito. Seja qual for, certo, a sua situação, essa conferência, sim, é para que os nossos músicos, eles possam aprender um pouco mais e tenham uma visão mais teológica sobre aquilo que eles estão cantando, mas também para que toda a igreja entenda e toda a igreja pratique que a adoração, o culto a Deus não começou às 7 horas. Durante toda essa semana, você louvou ao Senhor ou deixou de louvá-lo. Por tudo o que você fez e pela forma em que você tratou as pessoas. Paulo ensina essa visão geral de que toda a vida é um culto a Deus também aos Colossenses, em capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, nós fomos chamados na eternidade passada para sermos adoradores, isso agora é colocado em prática em cada geração daqueles que convertem-se ao Senhor Jesus. E chegou a nossa vez. As nossas canções sejam baseadas na cruz, as nossas ações sejam baseadas na cruz. Sabe por quê? Porque aí é que vai estar a verdadeira unção, tá bom? Do louvor. Ela não vai vir da técnica, mas ela vai vir de um coração redimido, de um coração que entende o que foi feito por ele e, portanto, se ele foi alcançado pelo que Cristo fez na cruz, ele agora vai usar cada instante da vida dele, ele vai usar agora cada talento, ele vai usar agora cada ideia, cada ação que ele tiver, de algum modo, para glorificar o nome de Deus. Em 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 7, a gente tem aí também o texto de João 4, mas já li. Então vamos, por favor, para 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Lembra disso, a verdadeira unção no louvor não vem da técnica, mas de um coração redimido. Se você tiver técnica, use, com unção. Se você não tiver técnica, você pode também louvar a Deus, de maneira que agrada ao Senhor. Em 1 Samuel 16, 7, nós lemos assim: não olhe para a sua aparência, disse o Senhor a Samuel, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Está vendo? É daí que vai vir a verdadeira técnica. Ter uma boa aparência e ser alguém forte não seria algo importante para o futuro rei de Israel? Sim, o rei conduziria os exércitos em várias batalhas. Mas vamos colocar as coisas no lugar certo. A técnica não vale de nada, não vai passar, como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 16. Se nós não usarmos o amor que é anunciado lá, o amor de Deus, no exercício dos dons, nós estaremos apenas fazendo barulho. Nós estaremos apenas soltando ar e não verdadeiramente glorificando o nome de Deus. A técnica tem o seu valor, o talento tem o seu valor, mas se não passar pela cruz, tem alguma coisa errada.
esse culto não tem Cristo no centro, mas esse culto tem o homem no centro. Então, a gente lembra para os nossos músicos que nos conduziram nessa primeira parte, para todos aqueles que estão querendo aprender um instrumento, chegaram na igreja agora, estão tentando se reconhecer em que talento, em que área, ministério podem serem utilizados, seja na questão das músicas, ou da música cantada, tocada, seja em outras áreas, lembrem disso, tá bom? Músicos e quaisquer outras pessoas chamadas para servir na igreja, mas o foco em vocês, músicos redimidos, tocam para lembrar o mundo de onde vem a esperança. Eu sei que quando Pedro fala na primeira carta que ele escreve, capítulo 3, versículo 15, Pedro com certeza não tinha a ideia de um culto acompanhado por um coral e por instrumentos, quando ele mencionou isso, mas ele nos deixa um princípio geral. E um princípio que todo aquele que toca bem, ou procura tocar do melhor modo que pode ser tocado. Todo aquele que canta bem, ou procura cantar da melhor forma que pode ser cantado, ele tem isso em mente. E qualquer que seja o outro serviço que você faz para a glória de Deus, você deve ter isso em mente. Que eu glorifique a Deus e que de algum modo, como Pedro nos ensina, que nós possamos santificar a Cristo como Senhor no coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Lembra como foi diferente o comportamento de Paulo por adorar o Senhor no cárcere? Quando a gente lê obras que contam sobre a história dos nossos irmãos que foram mortos nos Coliseus romanos, ou no Coliseu romano, entre eles nós temos o livro chamado, o livro dos Mártires, de John Foxe. É um livro que fala sobre a morte dos cristãos, ainda pegando o finalzinho da era do Novo Testamento e passando por outros lugares. Dizem que enquanto os leões às vezes eram soltos lá naquela arena, ou alguns irmãos estavam amarrados, sendo queimados, à medida que as chamas subiam, mais e mais se ouvia o louvor a Deus daqueles que haviam entregue a sua vida para Cristo. A mesma atitude deve sair de nós. Qualquer que seja o dom que você está recebendo de Deus, especificamente o da música, e de certo modo todos nós somos chamados para cantar. Bom, irmão, se você não canta bem aqui na terra, na ressurreição, eu tenho certeza que você vai ter voz de anjo. Tá bom? Então, mesmo que você cante lá bem baixinho, né? Glorificado. Bom, amém, mas cante. Use o que Deus tem nos dado para glorificar o nome dEle. Então, músicos, lembrem disso, que se a nossa identidade vem antes do talento, nós também devemos lembrar que a nossa canção nasce da cruz. O último ponto que eu quero apresentar para os irmãos é, além de nós termos sido escolhidos desde a eternidade, além de nosso chamado ser realizado no tempo presente, fomos redimidos. Bom, em todo esse processo, Deus estava deixando sua marca em nós. Deus estava deixando o seu selo em nós. Por isso, os versículos número 13 e 14, de Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte. Nele, lembra, está apontando para alguma palavra próxima aí, está se referindo a Cristo, no final do 12, em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, depois que ouviram, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui era uma linguagem comercial, tá bom? O penhor que está aqui seria mais ou menos o equivalente daquilo que a gente chama em compras com entrada e em aluguel, onde você apresenta 1, 2, 3 calções. Bom, então, certo? A entrada que você dá numa compra para garantir que você quer aquilo, ou então o calção que você dá para garantir algo para o seu uso. É mais ou menos a ideia que Paulo está usando aqui, é uma ideia de sentido comercial. Então Paulo está dizendo que, ainda que nós ainda não estejamos presencialmente, nós,
com Deus, Ele está aqui conosco, mas ainda que nós não estejamos com Ele na glória, ainda que nós não estejamos ainda no novo céu e na nova terra com Ele, nós temos uma certeza, uma garantia de que nós somos sua propriedade. O Espírito Santo que nós recebemos quando nós cremos. Certo? Então, você não recebe o Espírito Santo, como alguns dizem, quando você fala em línguas. Bom, porque nem todo mundo falava em línguas, porque o apóstolo Paulo ensina que Deus deu uns dom de profecia, outros ele deu a interpretação, outros ele deu língua. Então, nem todo mundo falava em línguas. Não pegue os 4 episódios lá de Atos e coloque como padrão para a igreja toda. Qual é a certeza de que você recebeu o Espírito Santo? Você creu no Evangelho. E como é que você sabe que creu no Evangelho? Porque você tem o Espírito Santo. Okay? Então, a marca de Deus em nossas vidas, o penhor, também chamado em algumas vezes de o batismo no Espírito Santo, é a certeza de que nós pertencemos a Cristo. Então, lembra, você foi selado, você então tem algo que indica que você é propriedade de alguém. Porque a gente às vezes pega a etiqueta feito em Taiwan, feito em estado A, estado B, em país A, em país B. Então, as pessoas devem olhar para nós e vão de algum modo identificar, olha, aqui, ele está ali dizendo que pertence a Deus. Isso tanto é uma questão de quem é superior sobre nós, como também de algum modo indica para nós relacionamento. Se você tem mais ou menos uns 20 a 30 anos, você talvez na sua infância ou na sua adolescência, você talvez tenha assistido Toy Story. E toda vez que o Andy ganhava um brinquedo e ele amava aquele brinquedo, o que é que ele fazia com ele? Ele marcava na sola do sapato. Fez isso com o Woody. Depois, quando o Buzz chegou, ele marcou também o Buzz. Aquela marca identificava a propriedade, mas também identificava relacionamento. Ele amava os seus brinquedos. Deus nos deixou sua marca para dizer que nós somos posse dele, mas Deus deixou a sua marca para também dizer que ele tem um relacionamento conosco. E esse relacionamento, então, deve nos lembrar de que nós devemos, tá bom, ministrar com autoridade e, ao mesmo tempo, com humildade. À luz do que o apóstolo Paulo indica em 2 Coríntios, capítulo 2, explorando um pouco sobre o que significa ter o Espírito Santo em si e a responsabilidade, ao mesmo tempo, de certo modo, uma autoridade delegada de Deus para a igreja, para os seus servos. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22, nós lemos: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo é quem nos ungiu, e Ele é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, Paulo lembrava de que ele deveria exercer um apostolado com fidelidade, porque ele havia sido selado pelo Espírito Santo. Ele foi chamado por Deus, ele foi redimido por Deus, e Deus colocou nele uma marca que indica propriedade, mas também relacionamento. Então, músicos, lembrem disso, tá bom? Vocês foram marcados para Deus, então utilizem do talento que Deus deu, voz ou na questão do louvor musicalizado, usem para a glória dele. E o que é que significa, tá bom? Fazer uso dessa prerrogativa que Deus nos deu. É ao mesmo tempo privilégio, mas ao mesmo tempo é um dever. Bom, isso nos lembra isso daqui. Então, nós que estamos aqui, não somos maiores que vocês. Essa plataforma está aqui, não para dizer que estamos acima de você, mas de certo modo é uma herança da reforma. Bom, o foco aqui dessa plataforma maior e desse, tipo aqui de móvel, o púlpito, para que a palavra de Deus seja centralizada ali, não porque nós adoramos a Bíblia, mas porque queremos ouvir a voz daquele que nos deu a sua palavra e daquele que nos deu seus servos para servirem a sua igreja. Então o foco aqui é cristocêntrico, o foco aqui é teocêntrico, o culto aqui, ele também é bibliocêntrico, de certo modo, porque vamos seguir por aquilo que a palavra de Deus ensina. E ela é a palavra do próprio Cristo, ela é a palavra do próprio Deus. Então lembrem que quando vocês estão ministrando,
vocês estão colocados por Deus aqui com uma autoridade dada para Ele para ministrar. Eu sei que a referência vai falar mais sobre a grande comissão, que nós recebemos o poder do Espírito Santo para nós sermos testemunhas de Cristo em todo lugar. Seja uma testemunha de Cristo quando você estiver aqui. Que o seu talento, a sua voz, a música que você produz, lembrem as pessoas que você foi selado por Cristo e que você é testemunha do Cristo ressurreto quando você estiver aqui louvando o nome dEle. Outra questão que nós podemos ver é se ao mesmo tempo é um sinal de uma autoridade delegada, estamos servindo a igreja, ao mesmo tempo isso requer de mim e de você. Isso, a autoridade é delegada. A autoridade não vem de nós, a autoridade não tem uma fonte, essa fonte é Deus. Então, todos que cantam, todos que tocam, todos que servem com qualquer que seja o dom que Deus te deu, lembra disso. Nada fica melhor na fronte de quem tem dons e talentos dados por Deus do que a coroa da humildade. Em 1 Coríntios, capítulo número 4, a preocupação do apóstolo Paulo lá deve ser a preocupação dos pastores dessa igreja, dos diáconos dessa igreja, de cada irmão que exerce liderança, e de certo modo vocês músicos exercem liderança quando estão aqui nos conduzindo nos louvores. Então o apóstolo Paulo diz que você lembre disso daqui, o selo que você tem deve marcar isso, pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Porque está agindo como se não tivesse recebido. Esse versículo aqui, ele vem, versículo 7, dentro do contexto que o apóstolo Paulo diz, que os homens nos reconheçam, versículo 1 desse capítulo, como despenseiros da graça de Deus. Despenseiro mordomo. Despenseiro, aquele que serve, não apenas que guarda na despensa, mas também aquele que prepara e, de certo modo, aquele que serve. É como se aqui, de certo modo, fosse um grande restaurante. E nós que estamos aqui, as pessoas olham e pensam, nossa, são maiores, eles sabem mais, eles estão fazendo isso, aquilo, outro que eu não tenho coragem de fazer. Nós estamos aqui servindo vocês. Nós estamos, antes de tudo, glorificando o nome de Deus, mas nós também estamos levando a vocês a boa música, nós estamos levando para vocês a boa musicalidade através dos instrumentos, estamos tentando levar para vocês a fidelidade daquilo que a Bíblia diz. Então o apóstolo Paulo nos relembra disso. Foi selado com o Espírito Santo, então ministre com autoridade delegada por Deus a você, mas também ministre com humildade. Então, lembra, tocar ou cantar é um ministério, não é apresentação. Há vários grupos musicais no Brasil que eu gosto, que eu amo ouvir, cristãos, mas um que sempre me chama a atenção é o Logos. Paulo César, desde a época da irmã Nilza, que hoje está com Cristo, esteve semana passada aqui, em Fortaleza, aqui na região metropolitana. Ele chama as apresentações do Logos de culto. Culto. Você me marca tanto, culto. Não é show do Logos. Nada contra em si usar a palavra show. Mas é interessante o cuidado que esse grupo que tem, acho que mais de 30 anos, que já passou por várias gerações de Beckers, de cantores principais, de músicos. É interessante como eles querem chamar a atenção de todos aqueles que estão ali cantando com eles. É um culto. A apresentação do grupo Logos é um culto. Eu volto a dizer, é pecado usar a palavra show? Não. Você não encontrará nas Escrituras, não usarás o nome show. Mas é interessante para onde está apontando aquilo que os irmãos estão exercendo para nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, nós já lemos aí Colossenses 3,16, você pode reler em casa. O apóstolo Paulo, no meio, na verdade, no início dos 3 capítulos que falam sobre dons da igreja, ele pede, os 4 capítulos, na verdade, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Mas em Romanos 12, ele pede para nós não nos conformarmos com o presente século. Ele pede para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Então é interessante isso. Tudo que a gente venha fazer, esse culto vivo, lá fora, aqui dentro dessas portas, com instrumento, sem instrumento, com voz, tá bom? Ou apenas a musicalidade dos instrumentos, tudo deve ser apresentado para Deus, por nós, como sacrifício vivo, santo e agradável. Aí o apóstolo Paulo encerra para nós lembrando disso.
se nós fomos chamados, bom, fomos escolhidos antes de cantar, a nossa identidade, ela antecede o nosso talento. Se nós somos redimidos para cantar, a nossa canção nasce da cruz. Se nós somos selados para cantar, nós ministramos com autoridade e ao mesmo tempo com humildade. Paulo nos diz, lembra disso, somos simplesmente vasos que canalizam a sua glória. Bom, nós não expressamos a nossa imagem, não queremos o reconhecimento para aquilo que nós somos. Daí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 7. À luz daquilo que é dito em João 3,30, antes que eu diminua e ele cresça, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que não seja a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então, se você está cantando bem, bom, alguém pode até chegar para você depois de parabenizar. E você pode, principalmente no seu coração, mas também você pode expressar isso verbalmente. Ô irmão, que bênção, né? Agradeça junto comigo a Deus por Ele ter me dado essa voz. Agradeça junto comigo a Deus por Ele ter me dado essa habilidade nesse instrumento musical. Daí quero passar, para finalizar, algumas aplicações daquilo que nós temos aprendido aqui. Então lembra, o chamado do músico cristão não é apenas afinar vozes, mas alinhar o coração com o céu. Lembra disso. Nós fomos criados e salvos para o louvor da glória de Deus. Que a nossa música, que a nossa vida expressem isso. E por fim, quando o coração do músico se dobra, o Senhor no céu é adorado. Amém? Então vamos baixar a cabeça e agradecer ao Senhor pelo tempo que Ele tem nos dado aqui. Santo Deus e Pai, muito obrigado pelos talentos vocais, instrumentais. Obrigado pelos irmãos que cantam baixinho aí no seu lugar. Obrigado por toda a comunidade que interage com aqueles que ministram louvor aqui à frente. Continue a abençoar, Pai, a igreja com pessoas capacitadas por Ti, que eles possam afinar e reafinar esses dons para a Tua glória. Que o Senhor use da música para a edificação da Tua igreja, para a evangelização dos povos, e que principalmente o Senhor use desta música para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo é que nós te pedimos e agradecemos. Amém.